Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e este é o videocast Iscas Intelectuais do Portal Café Brasil. Esse programa chega até você com o suporte de gente muito especial. O Itaú Cultural, que é um espaço de reflexão e pesquisa sobre o setor cultural brasileiro. Ele promove eventos e patrocina produtos culturais atuando em todo o território nacional. E também o Auditório Ibirapuera, que é um prédio belíssimo dentro do Parque Ibirapuera em São Paulo. Ele é operado pelo Instituto Auditório Ibirapuera, que incentiva a expressão musical e seu uso como instrumento de integração, realização e conhecimento. No programa de hoje eu quero trazer a você um conceito que eu chamei de a pirâmide de Sevareid. Sevareid, Eric Sevareid, era um antigo apresentador de telejornais nos Estados Unidos, um âncora, que um dia disse assim: quando eu comecei no meu trabalho, na minha vida consistia como jornalista em transmitir para as pessoas sabedorias. De repente a coisa começa a mudar, começa a aumentar a pressão de tempo e eu me vejo transmitindo conhecimento. Passa mais um pouco de tempo e eu descubro que eu passo a transmitir informação para as pessoas. E hoje, nessa loucura que nós estamos envolvidos, eu me transformei num distribuidor de dados. A pirâmide do Eric é dos anos 50. Ele fala sobre isso no final dos anos 50, começo dos anos 60. Até que ele conclui o seguinte: olha aqui, passado tanto tempo eu olho para trás e o que eu descubro é que hoje eu sou um grande transmissor de dados. Eu transmito dados para as pessoas. E o que acontece quando a gente começa a lidar só com dados, hein? Vou dar para você um exemplo, olha só. Isso aqui é real. Saiu num jornal em São Paulo uma grande pesquisa com esse título: Jovem inicia a vida sexual antes dos 15 e tem mais de um parceiro. Pesquisa mostra ainda que 14% fizeram sexo com alguém que conheceram pela internet. E o quadrinho ali embaixo mostra, olha lá, 15 anos de idade é a idade com que você teve a sua primeira relação. Pô, a molecada tá começando cedo. Mas quando você olha com mais cuidado, você descobre um dado interessante dentro da pesquisa, que diz assim: pesquisa realizada com 6.308 alunos de escolas particulares de todo o país revela que 22% deles perderam a virgindade. Peraí, quer dizer que a amostra diz que só 22% da garotada é que começa mais cedo a vida sexual. Então, 78% não começam tão cedo. Aquele título, Jovem inicia a vida sexual antes dos 15 e tem mais de um parceiro, diz respeito a 22% da amostra. Isso é a minoria. Se você só olha para o dado que te é apresentado, você vai ter conclusões que são completamente erradas. É necessário olhar o todo. O título dessa matéria devia ser Jovem inicia a vida sexual após os 15 e tem mais de um parceiro. Aí sim. Vamos analisar o exemplo das Torres Gêmeas, do atentado às Torres Gêmeas, sob o ponto de vista apenas do dado. Olha só, o que consiste aquele atentado, hein? 2 aviões, 2 torres, 3.000 mortos. Esses são os dados. Mas você acha que aquela tragédia se resume a 2 aviões, 2 torres e 3.000 mortos? Pense no que aconteceu com o mundo depois daquilo. Dados não são informação. Informação não é conhecimento. Conhecimento não é sabedoria. É absolutamente fundamental entender a diferença entre dados, informação e conhecimento. E para isso eu vou trazer para você um exemplo. Olha só. Digamos que você precisa ir do ponto A para o ponto B. Você está dirigindo com o seu carro novo, não tem a menor ideia de como é que sai do ponto A e vai para o ponto B. E o que você faz? Você pergunta. Pergunta para alguém que conhece o local. Como é que eu faço para ir de A para B? E a pessoa vai te dizer, olha só, existem 4 caminhos. O caminho 1, o caminho 2, o caminho 3 e o caminho 4. O primeiro tem 120 km, o segundo tem 130 km, o terceiro tem 100 km e o quarto tem 110 km. O que a pessoa te deu? Dados. Dados. Depois você faz a segunda pergunta. Vem cá, como é que são esses caminhos, hein? E a pessoa te diz, olha só, o primeiro fica ao lado de um lago, percorre um lago com montanhas, é lindo. O segundo é todo esburacado, estrada de terra com pontes de madeira. O terceiro é uma linha reta, maravilhosa, todinha asfaltada. E o quarto vai seguindo pela beira do mar. O que a pessoa te passou? Informação. E aí você faz a definitiva pergunta. Vem cá, por qual caminho eu devo seguir, hein? E a pessoa diz, você deve saber por qual? Pelo caminho de 130 quilômetros, aquele de terra.
pelo de terra e mais comprido, mas por quê? Porque os outros têm perigo de assalto. Nesse momento, o que a pessoa te passou? Ela te passou conhecimento. Entendeu a diferença? Dados não são informações, informações não são conhecimento e conhecimento não é sabedoria. Dados, informação e conhecimento. Para transformar em informação e conhecimento, tem que dar uma mexida ali e colocar entre os dois aquilo que a gente chama de reflexão. Reflexão. O que nos leva à nossa isca intelectual de hoje? É a reflexão aplicada às informações que criam conhecimento. Se você só lida com informação e não aplica a reflexão, você não aprende com isso, não transforma em conhecimento e vai ter o grande problema da pirâmide de Sevareid invertida, trabalhando com dados, trabalhando com informação e nunca transformando em conhecimento. Por isso eu quero propor aqui uma mudança na frase que eu utilizei para abrir esse videocast do Martin Fisher. O conhecimento é o processo de acumular dados e aplicar sobre eles a reflexão. A sabedoria reside na sua simplificação. Meu nome é Luciano Pires e este é o videocast Iscas Intelectuais do Portal Café Brasil. Quer mais, hein, cara? Vem pro www.portalcafebrasil.com.br. Ali você vai encontrar livros, artigos, podcasts, uma rádio web, fórum de debates e uma porção de outras iscas intelectuais que a gente criou para ver se volta aquela pirâmide do Sevareid para a posição normal. Se quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, acesse www.lucianopires.com.br. Vem cá, cara, aqui faz bem pro cérebro.